Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez, nos apresentamos para o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem de Belo Horizonte, e também para os amigos da internet. Hoje vamos falar do guia espiritual. E antes dessa palestra espírita, vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, nós te buscamos em oração, vos rogando que na noite de hoje nos permita a inspiração, o bom ânimo, o entusiasmo para trazer esse tema espírita para a nossa reflexão. Agradecemos aos amigos espirituais que nos inspiraram o roteiro dele, rogando que nos ajudem para que tudo corra bem. Venho pedir que fluidifique as águas de todos os amigos que estão acompanhando neste momento, para que elas possam beneficiá-los com as energias salutares e benéficas emanadas do vosso coração bondoso. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então falaremos hoje do guia espiritual. Vamos falar desse espírito protetor que todos nós possuímos e que nos ajuda na nossa oportunidade reencarnatória. Começamos pelo Livro dos Espíritos, onde, na questão 514, encontramos a seguinte definição: o espírito protetor, anjo de guarda, o bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Esta é a missão do espírito protetor. Do nosso anjo de guarda, também chamado guia espiritual. É sempre um espírito de natureza superior em relação ao seu protegido. Ou seja, não é necessariamente um espírito elevado, mas é de condição mais alta, mais elevada do que a daquele a quem ajuda. Sua missão visa nos ajudar a progredir. Assim, esse espírito exerce sobre nós uma influenciação benéfica, que podemos chamar de inspiração. O guia espiritual nos inspira. Mas não pense que o guia fica ao nosso lado durante todo o tempo, nos dirigindo, controlando a nossa vida. Não. Isso seria desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Ele nos acompanha a uma certa distância e intervém quando necessário, inspirando-nos nesses momentos. As boas atitudes que ele nos sugere, a prática das boas ações, nos ajuda a tomar as decisões corretas, tendo em vista o nosso progresso e o nosso planejamento reencarnatório. O guia espiritual nos inspira a trilhar o bom caminho. Porém, nós preservamos o nosso livre-arbítrio, podendo seguir aquele que ele nos sugere ou não.
temos esse poder de decisão. Quando, porém, nós insistimos em não ouvir os conselhos que eles nos dão, seja através da inspiração ou quando encontramos com eles durante o sono, nos desdobramentos noturnos, quando somos rebeldes e nos afastamos da influência benéfica deles, eles, por vezes, se afastam de nós. No livro Dramas da Obsessão, do espírito Bezerra de Menezes, psicografado por Ivone do Amaral Pereira, uma obra belíssima. Nele, há um caso assim, em que um guia espiritual relata o seu afastamento do espírito que ele protegia, devido à rebeldia repetida dele. O livro começa com a narrativa de uma carta que é recebida por um médium de um centro espírita. A carta pede ajuda para a família de Leonel, um caso muito doloroso. Leonel havia se suicidado. E a carta relata que, desde a morte de Leonel, a família inteira sentia ímpetos também para o suicídio. A filha dele, Alcina, suicidou-se também, 10 meses depois dele próprio. Agora era seu filho Orlando que desejava morrer, havendo já tentado algumas vezes o ato terrível. O Dr. Bezerra de Menezes, acionado pelo médium, entra no caso, visando socorrer e ajudar aquela família. Ele resolve, então, para conhecer de forma mais rápida os detalhes espirituais do caso, recorrer ao guardião hierárquico de Leonel, o seu guia espiritual. Então, Bezerra poderia ter usado outros processos, mas, devido à urgência que o trabalho requisitava, ele resolveu buscar as informações mais importantes sobre o caso com o guia espiritual de Leonel. Bezerra e sua equipe de auxiliares buscam então o guia de Leonel, que se apresenta assim no livro. Fui judeu nos tempos do amorável Marte de Jerusalém, recebendo então de suas próprias palavras e exemplificações a luz dos ensinamentos eternos, e também obtendo a honra de morrer sacrificado pelo amor da sua doutrina, pouco depois da sua retirada dos planos terrestres. Então ele havia sido judeu à época de Jesus e se tornou cristão, e teve a honra também de ser martirizado. Foi um dos mártires dos primeiros tempos do cristianismo. O guia, então, depois dessa apresentação, explica que acompanhava Leonel já há muitas vidas, há muitos séculos, mas que ele, infelizmente, perseverava no mal. E ele reflete assim: qual o corretivo, porém, a aplicar no caso de Leonel? Resposta: deixá-lo inteiramente entregue ao seu livre-arbítrio. Afastarmos-nos dos seus caminhos, não mais o aconselhando durante o sono corporal. Doloroso isso, não? Deixarmos de interferir, abandonando a própria responsabilidade. Leonel foi entregue à própria sorte. O guia explica, então, que ele era também o guia espiritual de toda a família de Leonel. Pois se temos, cada um de nós, o nosso guia espiritual, as famílias também têm. Nossas famílias possuem o seu guia espiritual.
que ajuda toda a família. E ele prossegue dizendo: não sou, portanto, senão pequeno mentor da falange litigante que acabais de conhecer, isto é, Leonel e família, falange da qual me afastei temporariamente, por ordens superiores, dada a rebeldia com que se conduziam, mas dos quais me aproximarei, desde que demonstrado seja o desejo do progresso e da reconciliação com o bem. Vejam que ele havia se afastado da família por ordens superiores, ordens de mais alto, pois os guias espirituais são principalmente muito disciplinados. Só se afastam dos seus protegidos por ordens superiores. E ele havia se afastado devido à rebeldia com a qual se conduziam. Deixa, porém, claro na sua fala que poderia se aproximar novamente daquela família, desde que eles demonstrassem o desejo de progredir e de se reconciliar com o bem. Assim acontece conosco também. Quando somos rebeldes e não ouvimos os conselhos do nosso guia, mas isso de forma repetida, reiterada, eles podem receber ordens de mais alto para se afastarem, deixando-nos entregues ao nosso próprio livre-arbítrio. E só retornam quando retomamos o caminho do bem. Depois disso, o guia de Leonel narra acontecimentos que se desenrolaram num período de mais ou menos 4 séculos, em reações contínuas entre o espaço e a terra, e que tiveram como personagens 2 famílias, a família de Leonel e a família de antigos judeus espanhóis, que era constituída por espíritos que agora atuavam como obsessores da família encarnada de Leonel. É um caso muito interessante, mas muito doloroso também. Eram judeus que haviam sido expoliados de todos os seus bens à época da Inquisição Espanhola e que desencarnaram em masmorras mordidos por ratos. E agora, no plano espiritual, já há 400 anos, perseguiam a família de Leonel, que era constituída por aqueles espíritos que se reuniram para a expoliação lá na Espanha da época. Essa história surpreendente e emocionante está no livro Dramas da Obsessão. Vocês devem ler, pois é muito instrutiva. Há ensinamentos maravilhosos nessa obra. Bem, vimos então que o guia espiritual pode se afastar de nós quando somos rebeldes e nos afastamos da influência salutar que ele exerce sobre nós. Conforme eu relatei, essa influência pode ocorrer através da inspiração ou durante o sono, nos chamados desdobramentos noturnos. Quando o nosso corpo físico dorme e o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele se desdobra, ele se afasta do corpo, mantendo-se, porém, ainda ligado ao corpo físico. Mas com esse afastamento, ele pode visitar lugares, às vezes até a grandes distâncias, retornando depois para juntar-se novamente ao corpo ao qual se acha ligado. No livro No Mundo Maior, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, há um exemplo desse aconselhamento, que acontece nos encontros,
que temos durante o desdobramento noturno. Na obra é relatado que André Luiz, acompanhando o instrutor Calderaro, visita uma casa onde uma mulher, um homem e um rapaz, filho deles, se encontravam em prece. O jovem se chamava Marcelo e era portador de epilepsia. Eles permanecem na casa até que a família se entrega ao sono. Marcelo dorme e é retirado em espírito do corpo através da ação magnética do instrutor Calderaro. Em desdobramento noturno, ele se encontrava com o Calderaro, de quem recebia orientações. André Luiz percebe que, quando os adversários do passado de Marcelo se aproximavam dele, ele voltava apressadamente ao corpo, em desarmonia. O orientador, então, lhe oferecia socorro magnético e, através dos passes, restaurava o equilíbrio de Marcelo. E as melhoras dele eram expressivas. Conosco também isso ocorre. Nós nos encontramos durante o sono físico com os nossos guias espirituais, que conversam conosco, nos aconselham, nos orientam. Creio que é por isso que, quando temos um problema e não conseguimos atinar com a solução, muitas vezes despertamos de manhã com novas resoluções sobre o caso, com novas ideias de encaminhamentos. Muitas vezes acordamos com a solução do problema. Essas novas ideias não surgiram do nada, mas vieram dessas conversas com o nosso orientador espiritual durante a noite. No livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na questão 194, é formulada a seguinte pergunta ao Espírito Emmanuel: devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? Devemos contar com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? Essa é a questão apresentada a Emmanuel. Na resposta, Emmanuel nos fala do papel do guia espiritual e fala com propriedade, pois ele próprio foi guia espiritual de Chico Xavier. Resposta: um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades, de maneira indireta, ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as expressões fraternas por promessa formal no terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao vosso aperfeiçoamento. Vamos entender, então, o que é que Emmanuel fala com respeito ao papel do guia espiritual em nossas vidas. Notem que ele diz que o trabalho do guia espiritual é de cooperação fraterna. O guia coopera nos auxiliando nas dificuldades, embora de maneira indireta. Ele nos conforta e nos estimula à prática do bem. Tudo isso ele realiza visando a nossa edificação moral, no sentido de colaborar para a nossa iluminação. Por
que Emmanuel diz que ele nos auxilia nas dificuldades de maneira indireta? Por que será? Porque o guia não vem resolver diretamente os problemas para nós. Ele não nos passa receitas de bolo. Não vem realizar nenhum fenômeno de efeitos físicos para nos ajudar em alguma questão aqui do mundo material. Ele nos ajuda de forma indireta. O guia coopera fraternalmente conosco. Porém, Emmanuel acentua que não devemos considerar esses gestos fraternos, os gestos de ajuda dele, como promessas de realizações no mundo. Não podemos achar que, por causa dessa cooperação do nosso guia, vamos realizar as coisas aqui no mundo material. Vamos ter sucesso nos nossos projetos. Isso porque, como diz Emmanuel, essas realizações dependem do nosso esforço próprio. Ele diz também que essas realizações se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento. Ou seja, se vamos realizar ou não aquilo que desejamos, isso depende das provas escolhidas por nós no plano espiritual. Em síntese, os guias nos aconselham, mas não prometem que iremos realizar coisa alguma. As realizações dependem do nosso esforço e das provações pelas quais teremos que passar. E assim completa Emmanuel no livro O Consolador. Um guia espiritual, diz ele, pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. As nossas tarefas são de nossa responsabilidade. Os nossos deveres são exclusivamente nossos. As provas que nós escolhemos no plano espiritual são pessoais e intransferíveis. Cabe somente a nós passar pelas experiências necessárias à nossa iluminação. Então, isso é tarefa nossa, nosso serviço. Portanto, poderíamos dizer que o papel do guia é similar ao de um sirineu, que ajuda a carregar a nossa cruz, mas não pode tirar a cruz dos nossos ombros. A gente se lembra no Evangelho que Simão Cireneu, ou Cirineu, foi o homem que carregou a cruz de Jesus em parte do caminho até o Gólgota. Então, Jesus, quando estava extenuado no caminho do Gólgota, e o condenado tinha que carregar a própria cruz, ele perdeu as forças físicas e os soldados romanos exigiram que o Cirineu o ajudasse a carregar a cruz até o Monte Calvário. Agora, alguns relatos sobre como é a atuação de um guia espiritual. Vamos trazer alguns relatos trazidos por médiuns, porque os médiuns, com a faculdade mediúnica, muitas vezes veem os seus guias espirituais, ouvem-nos, conversam com eles. Então, diante dessas possibilidades, eles compartilham conosco as experiências que tiveram com esses guias. Começamos trazendo alguns exemplos da atuação do próprio Emmanuel, como guia espiritual de Chico Xavier. Certa vez, para a gente começar, Chico havia contraído a tuberculose.
uma doença terrível, mortal. Nessa época ele se encontrava fraco e febril. E em certa manhã muito ensolarada, Emmanuel, vendo-o tão triste, sentado à entrada da porta, põe-lhe a mão no ombro e diz: Chico, procure reagir, senão você falirá. E se chegar agora aqui desencarnado, chegará inegavelmente como um homem de bem, porque já realizou algo, mas deixará por fazer muita coisa prometida e nos colocará em situação sobremodo delicada, pois que levamos anos a organizar os planos de sua reencarnação. Procure, pois, reagir. Claro, havia o compromisso deles psicografarem, trazerem à luz, aqui na Terra, 20 livros. E a missão estava ainda pelo meio. E Emmanuel prometeu que no dia seguinte iria levá-lo para conhecer a fazenda do pai, a natureza, para que ele a sentisse, que ele pudesse compreendê-la e dela traduzir a mensagem amorosa e retirar os remédios mais santos e eficientes para curar-se e dessa forma ser mais útil e feliz. E disse assim: se você assimilar o que lhe vou mostrar, para certificar-se que o bem que fazemos é o nosso bem, que quem dá recebe mais, ficará curado, porque vai mudar de vida, agir de outra forma. E assim o fez. No dia seguinte, ensinou-lhe a tomar vagarosamente o café da manhã, a fim de senti-lo, analisar o seu plantio, a sua colheita, a sua história, os esforços dos trabalhadores envolvidos na produção daquele café, de uma forma tocante. E assim fez com o pão, também trazendo essa reflexão, essa valorização daquele recurso do pai que estava à mesa de Chico Xavier. Depois partiu para o trabalho, ainda acompanhado do bondoso conselheiro e amigo. Então, Emmanuel foi para o trabalho e, no caminho, ele correspondia alegremente, atenciosamente, como foi aconselhado por Emmanuel, a todos os cumprimentos, principalmente quando recebiam vá com Deus, Deus lhe pague, Deus lhe ajude, saídos dos corações que ele beneficiara. E que agradecimentos como esses, vibrações desse tipo, são luzes que entram pela nossa alma, sentimentos de paz que chegam ao nosso coração, como remédios curadores. E caminho afora, nessa manhã clara de sol, o abnegado Emmanuel foi mostrando-lhe todos os valores da fazenda do pai, cada pormenor do valioso patrimônio que Emmanuel lhe apresentava, com a explicação dada, né, que tinha uma significação particular. Era a árvore, o caminho, a nuvem, até a poeira, o frio, a ponte que serve aos pobres e aos ricos, aos maus e aos bons. E tem uma serventia, tem uma finalidade, tem um objetivo. E Emmanuel dizia assim para Chico: Chico, você já foi ponte para alguém? Claro que ao longo da vida ele foi essa generosa ponte para milhares e milhões de pessoas, para todos nós. Perguntava-lhe Emmanuel, e ele sem saber como responder ao iluminado guia, ele simplesmente se calava
ia guardando aqueles ensinos recebidos com amor, com atenção, respeito. Dias depois, em sonho, recebe a graça final que ele aguardava, a graça da cura. E, fisicamente, dias depois, o irmão estava curado, forte, alegre e feliz. Havia vencido a tuberculose. Vejam, nesse exemplo, que Emmanuel não curou diretamente a tuberculose de Chico Xavier. Como o seu guia espiritual, ele não trouxe a cura direta para Chico Xavier. Pelo contrário, ele não sabia o que iria acontecer com Chico, porque dependia muito do esforço próprio de Chico Xavier. Mas ele atuou como um professor, para que ele, Chico, fizesse as modificações de atitudes de que necessitava. Se Chico necessitava de modificações de atitudes, quais modificações não necessitaremos nós? Não é? Já no primeiro encontro de Chico Xavier com Emmanuel, quando pela primeira vez o viu, perto do açude em Pedro Leopoldo, com a sua túnica de senador romano, Emmanuel perguntou a Chico: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Chico respondeu que sim. E Emmanuel disse a ele que seria preciso que ele respeitasse os 3 pontos básicos para o serviço, que eram disciplina, disciplina e disciplina. O primeiro encontro de Chico com Emmanuel em estado de vigília foi dessa forma inesquecível e serviu de ensinamento para todos nós. Aliás, são muito interessantes as descrições de alguns médiuns sobre o primeiro encontro com seus guias. Divaldo Franco com Joana de Ângeles. Temos também um exemplo muito interessante de quando o médium Raul Teixeira viu seu guia espiritual, o espírito Camilo. Este lhe apareceu em um traje de franciscano, que havia sido em vidas passadas, e disse algo notável para Raul, quando o convidou a iniciar o trabalho mediúnico. Ele disse assim: o tempo urge e não teremos demasiado. Vejam só, o tempo urge e não o teremos demasiado. É uma advertência que serve para todos nós, sem dúvida. Sobretudo para os médiuns. O nosso tempo nessa oportunidade reencarnatória irá se escoar rapidamente. Vale para todos nós. Essa advertência dá um sentido de urgência para o trabalho com Jesus que devemos realizar, para o qual nos comprometemos no plano espiritual. Mas no caso de Raul Teixeira, ela soa como que profética. O tempo urge e não teremos demasiado. Por tudo que aconteceu a Raul. Felizmente, ele aproveitou bem o tempo, psicografando obras espíritas de muita qualidade. Como o maravilhoso livro Correnteza de Luz, uma das melhores obras de estudo sobre a mediunidade. Assim como no seu trabalho como extraordinário orador espírita. No caso de Chico, Emmanuel sempre foi um guia rigoroso, porque eles tinham acertado um compromisso de trabalho juntos, que iria exigir um grande esforço e muita disciplina. Chico aceitou livremente o compromisso, mas, tendo aceito, Emmanuel exigia dele muita disciplina
Por isso, Emmanuel nunca foi muito condescendente com ele, sempre orientando com uma franqueza incrível. Quando, por exemplo, Chico começou a receber críticas de um sacerdote católico acerca do seu trabalho mediúnico, ele, que era muito jovem ainda, ficou tão chateado que ficou até acamado. Emmanuel apareceu com severa fisionomia, dialogou com ele com franqueza e terminou dizendo: se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, você é que está esperando uma carruagem para viver entre os homens? Chico Xavier deu um pulo da cama na mesma hora e correu para o trabalho. Mas Emmanuel também sabia reconhecer as boas ações de Chico. Quando, por exemplo, o ex-patrão de Chico Xavier desencarnou e Chico soube que ele ia ser enterrado como indigente, Chico percorre toda a cidade de Pedro Leopoldo pedindo esmolas para lhe comprar um caixão. Até um cego, que também esmolava na cidade e ficou sabendo da atitude de Chico Xavier, aproximou-se dele e doou as esmolas que ele havia recebido na véspera para a compra do caixão. Então, o enterro foi feito, o velório, o enterro, o sepultamento do ex-patrão de Chico Xavier. E quando Chico retorna para casa, depois do enterro, Emmanuel lhe aparece e lhe sorri. O sorriso de seu bondoso guia lhe diz tudo. Chico entende. Era um sorriso de aprovação. Que beleza! Na hora do nosso testemunho, em que temos que decidir por nós mesmos qual é a melhor atitude a tomar, algumas vezes o guia se afasta um pouco, deixando-nos com a nossa prova, deixando-nos com o nosso livre-arbítrio, para nos permitir o mérito do acerto ou o ônus do erro. Assim eu encerro esse pequeno estudo despretensioso sobre os guias espirituais, lembrando do escritor espírita Leon Denis, que em uma de suas obras nos disse para nós que não temos essa clarividência de Chico Xavier, de ver e ouvir Emmanuel, que nós podemos sim ouvir a voz do nosso guia espiritual quando nos entregamos com esse objetivo ao recolhimento, à meditação, e interrogamos ali o guia em busca de ajuda, de auxílio, nas nossas horas das dores, nas horas dos testemunhos, nas horas das provas, para que eles possam nos aconselhar, nos fortalecer com seu apoio, com seu amparo. Eles não irão tirar de nós as cruzes dos nossos ombros, mas nos auxiliarão a carregar a cruz que cada um de nós traz nessa vida. E com a ajuda deles, vamos ascender ao Monte Calvário da nossa própria ascensão espiritual. Para isso contamos com esses benfeitores, que hoje desconhecidos para nós, terão sido, em vidas passadas, nossos pais, irmãos, filhos, nossos amigos, nossos mentores, benfeitores, que hoje
assumem este papel de guia espiritual com o objetivo despretensioso, com o objetivo sem esperar recompensa, mas com o objetivo de nos ajudar. Então, retorna à retaguarda para nos buscar, retardatários que somos na nossa caminhada evolutiva. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Vamos fazer, então, a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, Mestre amoroso e amigo, agradecemos por essa reflexão em torno de um tema espírita, do guia espiritual. E agradecemos, Senhor, pela presença sempre constante em nossas vidas, desses benfeitores que nos intuem, que nos inspiram, que nos estimulam a caminhada, nos ajudando para que não desistamos, mesmo nas lutas mais ásperas. Por isso, Senhor, nesse momento, agradecemos pela vossa bondade e agradecemos também diretamente aos nossos guias espirituais, rogando perdão, porque nem sempre os ouvimos adequadamente, nem sempre seguimos os seus conselhos. Somos, ao contrário, aquelas criaturas ainda refratárias aos bons conselhos. Mas rogamos também a eles que não nos deixem desamparados, que caminhem conosco nesta ascensão tão difícil, mas que nos propomos a realizar com muita firmeza de propósitos. Ampara-nos a todos e que assim seja.